Queridos, nós estamos na nossa sequência, e nós estamos em festa hoje, então se passar aí alguns minutos fora de 9 horas, tá? Já vou falando para você, não deixe o demônio da murmuração pegar você. Amém? Pronto, combinado. Quem reclamar, tá com o diabo no couro. Bora lá, põe aí nosso tema. Nós estamos falando uma sequência de mensagens, uma série de mensagens sobre os frutos do Espírito. Já falamos que ele está baseado no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Vamos ler juntos aqui, por favor? 1, 2, 3. Mas... Acabou? Acabou, ok. Nós estamos falando sobre ela, esse já é, acho que é o quanto já? Alguém me ajuda? É o sexto, obrigado. Já é o sexto episódio que estamos falando. E só para alertar, colocar você situado, lembrando que esse tema ele é dividido em 9, né? São 9 frutos ou fruto? Fruto, muito bom. Põe aí a nossa figurinha mágica aí, para todo mundo ser aquele que não veio. O que é esse aqui? Mexerica, bergamota, enfim. O fruto do Espírito é o fruto, a mexerica. O fruto é dividido em gomos, e nós estamos tratando cada domingo um gomo, né? E cada gomo tem a sua semente. Então nós estamos mergulhando em cada gomo desses. E o de hoje, o gomo, se assim podemos falar, vamos falar sobre bondade. Mas antes de tudo, ele é dividido em 3. Põe aí a primeira divisão dos 3. Não sei se você percebeu, mas nós temos falado aqui em divisões. A primeira divisão dos 3, preste atenção, é relacionamento com Deus. Então a primeira divisão é amor, alegria e paz. Vamos repetir comigo? Amor e paz. Essa primeira sequência dos 3 está relacionado na minha pessoa, tem um relacionamento com Deus. Então esses 3 produtos do fruto do Espírito, ele está linkado exclusivamente em um relacionamento meu com Deus. O próximo é, vamos lá junto? Longanimidade e bondade. Esses 3 está linkado a um relacionamento com o próximo. Então nós já estamos no terceiro cesto do fruto, se assim podemos dizer, que está linkado entre eu e o próximo. Então os primeiros atributos é entre eu e Deus, um relacionamento meu e dele, paz, alegria. Esses 3, o próximo, que esse hoje é o último dessa sequência, está vinculado a você. E a última sequência é fidelidade, vamos juntos? Fidelidade e domínio próprio. Esses 3 estão relacionados comigo mesmo. Então preste atenção, o tripé do fruto do Espírito. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e relacionamento comigo mesmo. E tudo isso engloba o que Jesus disse: todos os mandamentos cessarão, ficarão apenas 3. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha a sequência do fruto do Espírito. Ame a Deus sobre todas as coisas, relacionamento meu com Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, né? Olha só, o teu próximo relacionamento com o próximo. E último, como a ti mesmo. Então, hoje nós vamos estar falando a respeito da bondade. E rapidamente, para a gente não perder tempo, a bondade é uma situação que todo ser humano, né, ele tenta ser bom. E o que é a bondade? O que é ser bom? O que é ser bom? Até quando que eu devo ser bom? Até quando que dura essa minha bondade? E às vezes a gente não entende. Todo ser humano por si só tem que ser bom pelo caráter. Em diversos lugares a gente pode identificar um pouco essa clareza de bondade. Mas dentro do que eu estava estudando, alguns dizeres aqui me chamou a atenção, da professora Helena Galvão. Ela diz assim: a prática do bem deixa um rastro de beneficiar o mundo por onde passa. Então isso cabe a nós de temos bondades simples, assim como
Aonde você chega, a bondade ela passa um rastro. Olha que coisa simples. Você chega na igreja, vamos supor, tem um copo derramado aí, alguma coisa. Aí alguém fala para você, pega esse copo aí você diz assim, não fui eu que derrubei. Ué, então preste atenção que a bondade, aonde eu passo, ela deixa um rastro. Então é uma bondade que onde você passa, mas não fui eu que derrubei, não fui eu que fiz isso, não fui eu que cortei. Logo, a bondade que habita em mim como ser humano, aonde eu passar, ela deixa um rastro. E outras frases que eu estava ouvindo que me chamou a atenção, pequena bondade assemelha-se à grande maldade. Olha que interessante. Pequena bondade é igual uma grande maldade. Agora, como é que a gente vai entender isso? A gente vai entender isso se a gente separar de algumas óticas para a gente enxergar isso. Exemplo, se eu amo o meu filho, se você ama o teu filho incondicionalmente, dando tudo para ele, protegendo sempre ele, é bondade? Mas vai se tornar em maldade. Porque lá na frente, ele vai sentir falta disso. Então, há pequenas bondades que podem se tornar maldade. Então, a bondade nem sempre é aquilo que eu entendo, né, como sendo o final dela, mas o que ela pode produzir para depois. Por quê? Porque pequenas maldades podem virar bondade. Tem algum adolescente aqui, parabéns para vocês, que estão de castigo? Não fala não, senão vocês vão passar vergonha. Tem alguém de castigo por aqui? Acho que não. A mãe tirou o celular de alguém aí? Não fala não, para vocês não passar vergonha. Mas vamos supor, você aprontou alguma coisa, a mãe lá foi tirar o celular. Ele fica indignado, ela fica indignada. Por que fez isso? Não é uma maldade isso? Sim ou não? É uma maldade. Por que mamãe faz isso? Por que papai faz isso? Mas é uma maldade que você não entende hoje, mas vai se tornar em bondade amanhã. Então entenda, para a gente entrar aqui. Pequenas bondades podem se tornar maldade. E pequenas maldades, na tua ótica de enxergar, pode se tornar bondade. Vamos caminhando. A etimologia bíblica dessa palavra, no grego bíblico, a tradução dela é um nome bastante esquisito, chama-se agafocine, né, que é lá em hebraico. A definição de bondade e benignidade. Nós estudamos a benignidade domingo passado. Olha só a diferença. Benignidade é atitude gentil. Quem estava aqui domingo? Levanta a mão. Isso. Então, benignidade é uma atitude gentil que nós conversamos aqui. E a bondade é ação prática motivada pela benignidade. Resumindo, a benignidade sente a compaixão e a bondade entra em ação. Então, você percebe que são todos atrelados. Vamos para a Bíblia. Quem está com o teu caderno aí? Quem trouxe Bíblia? Levanta a Bíblia aí para eu ver, os irmãos de Bíblia. Levanta a Bíblia. Olha que coisa linda, maravilha. Os adolescentes, cadê a Bíblia dos adolescentes? Muito bom, muito bom. Kaique, você está sem Bíblia de novo. Então, se já ganhou e não traz, porque... Traz a Bíblia, tá? É proibido entrar adolescente sem Bíblia aqui, não, menos você. Você está cheio, é a tua primeira vez hoje? Não, mas então já tem que trazer Bíblia, tá? Então, quero todo mundo de Bíblia aqui, vocês, toda a igreja. O que eu tenho ensinado aqui? Irmão, ande com Bíblia. E nesse domingo, pega caderno, anota, tá bom? Anota, estuda em casa, tá bom? O conhecimento a gente agrega, a gente escuta, a gente lê, a gente pratica e a gente estuda. Vamos lá, a bondade na Bíblia. Salmo 145, Ítalo, vamos lá trabalhar. Vamos pregar junto comigo. Salmo 145 e 9. Salmo 145 e 9. A bondade, o que a Bíblia traz. O Senhor é bom para todos e a sua misericórdia são sobre todas as obras. Então, a bondade entranhada na Bíblia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Se a gente for parar para meditar aqui na bondade do Senhor, há um texto que diz que a chuva vem para o ímpio e vem para o justo. Né? E às vezes a gente fica falando, por que Deus faz isso para aquela pessoa que não adora Ele? Aqui, o Senhor é bom. A gente tem estudado e tem visto os atributos de Deus. Um dos atributos de Deus é longanimidade, mas tem um outro atributo, que é o quê? Justiça. Que uma hora a conta chega. Tudo que eu semear, eu vou colher.
Vamos andando. Tiago capítulo 1, versículo 17. Vai marcando aí. Tenha esse hábito de marcar. Toda boa dádiva é dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. A bondade de Deus está espalhada de Gênesis, Apocalipse. Deus é um Deus bom. Deus é tão bom que se você chegar para ele, não, tem gente que fala assim: eu não gosto de Deus, eu não gosto de Jesus, e Jesus está lá olhando para você e diz assim: mas eu amo você, mas eu não te quero, eu adoro outro tipo de Deus. Jesus dá uma risadinha e fala: mas eu continuo amando você, até chegar a hora da justiça. Aí não vai ter mais jeito. Enquanto a vida há esperança. Então, enquanto você está escutando Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, de fato Ele te ama. Vai chegar uma hora que a porta vai se fechar. E aí não adianta, bater não vai abrir. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, que está reservado para o diabo e os seus anjos. Apartai-vos de mim. Então vai chegar a hora. Então, quanto à vida, enquanto nós estivermos aqui, Jesus não buscar a sua igreja, há o Espírito Santo de Deus convencendo a todos. E aqueles que querem e aqueles que não querem. Pastor, mas tem gente que não quer. Jesus ama? Ama, com certeza. Só que o amor de Jesus é assim: eis que estou à porta e Ele jamais vai invadir teu coração, nem jamais. Ele nunca vai invadir. Agora, Ele está lá batendo. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Amém? Caminhando. Jesus com a expressão máxima da bondade. Atos capítulo 10 e 38. Jesus curava, acolhia, perdoava. Então Jesus é a maior expressão da bondade. Atos 10 e 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha lá, a maior perfeição da bondade na terra é Jesus, o qual ele veio a esse mundo fazendo o bem. Jesus, para onde ele foi, ele fez o bem. Algumas exortações apostólicas para nós. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Vai lá, Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Vamos ler junto aqui? E não... se não houvermos... Pastor, até quando que eu tenho que fazer o bem? Está aí a resposta para você. E não nos cansemos de fazer o bem. Mateus capítulo 5 e versículo 16. Mateus 5 e 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz. Como é que eu resplandeço a luz de Jesus? Através das boas obras. Obra salva? Não. Pode ser bonzinho a vida toda, foi para o céu? Não sei. Se recebeu Jesus como Salvador, pode. Se não recebeu Jesus como Salvador, pode ter feito todo o bem aqui, porque obra não salva. Mas todo crente em Jesus Cristo, ele tem obra. Entendeu? Não tem como um crente que se diz cristão, ele não resplandecer a luz de Deus com obras. O que é obras? São as bondades, é o fruto do Espírito, nós espelhando Jesus através da nossa vida para quem está no nosso lado. Só para a gente caminhar alguma coisa interessante aqui, alguns pensadores falavam sobre a bondade. Põe aí Santo Agostinho, por favor, que foi uma eminência católica. A bondade é resultado da graça, não da natureza humana caída. A bondade verdadeira nasce da alma regenerada por Deus. Aqui tem alguns pensadores, e hoje não vai dar tempo para a gente ver um por um, mas a psicologia ela fala sobre isso, a filosofia fala sobre isso, tudo sobre a bondade. Algumas áreas da filosofia dos estoicos,
os estoicistas, eles falam muito sobre essa bondade de fazer o bem para o outro. A psicologia fala que você fazendo o bem para o outro, você se sente bem com isso. Mas eu estou dando esse pano de fundo para você entender que toda a história, pensamentos, pensadores, todos eles trazem o que é uma bondade. Mas aqui o que eu quero falar com você é a bondade como fruto do Espírito. A origem espiritual, para eu ser bom, e aqui a gente precisa entender uma coisa. Há pessoas que confundem um pouco o que é ser bom. O que é ser bom? Ser bom é eu deixar as pessoas fazerem tudo o que querem comigo? E alguém pode pensar assim, eu sou tão bom, eu deixo as pessoas fazer, eu nem ligo pelo que elas fazem. Existe uma diferença bem interessante entre bondade e bondadismo. O que é bondade e o que é bondadismo? Bondadismo é quando eu cultuo uma bondade em mim. É aquilo que eu faço questão de ser bom. Aquilo que a pessoa faz tudo para você de errado e você sai dizendo assim, mas eu não fiz nada por essa pessoa, mas eu não tenho nada contra ela, meu coração está em paz, assim, eu sei que eu só fiz coisa boa para ela. E amanhã está fazendo tudo a mesma coisa. São pessoas que elas se acham boas ao ponto assim que a bondade dela vira uma idolatria para ela. Sabe aquelas pessoas que dá tudo de melhor para o outro e para ela nada? Tem gente que é desse jeito. Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. E ela preza é como se fosse uma autoflagelação. Né? Que tem um grupo determinado da religião que eles se flagelam. Então eles se batem. E aquele sofrimento para ele é uma adoração a Deus. Então tem gente que tem a bondade como uma adoração a Deus. E a pessoa ainda diz assim, eu sou tão bom, pastor. Eu não sei porque as pessoas fazem assim comigo. Nossa, meu coração só tem bondade. Aí eu pergunto, será que essa bondade é a bondade do Espírito Santo? Ou é uma bondade de uma autoafirmação, de própria adoração naquilo que a pessoa tem? Então a gente precisa entender que a bondade de Deus nem sempre está atrelada àquilo que você vai entender como justo. Eu sempre falo aqui que você precisa ser justo. Que quando você vai expor uma bondade, nem todo mundo vai entender essa bondade. A bondade que, vamos supor, você chega aqui na igreja e todo mundo fala alguma coisa, todo mundo fala, e eu só falando assim, não, está tudo bem, não tem problema não. Todo mundo vai gostar de mim, todo mundo vai gostar de mim. Porém, eu não estou fazendo o bem para você. A partir do momento que eu começo a restringir algumas coisas, vamos com calma, vamos por aqui, o caminho é esse aqui. Você pode não gostar, mas você talvez não entenda agora, mas você vai entender depois. Então a bondade que a gente tem pessoas que se acham tão boas, mas não expressam o fruto do Espírito na gentileza. Quem estava aqui domingo, você lembra que tem pessoas que são grossas no seu falar? Eu usei exatamente isso. A pessoa está na igreja, mas é péssimo no falar. É grossa. Não, eu sou assim. Outra coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho sangue italiano. Eu sou desse jeito mesmo. Deixa de ser bobo, que só existe um sangue no mundo, é o vermelho, e é o sangue humano. Então essa coisa de sangue italiano, não, porque eu sou de Minas, eu sou não sei de onde, eu sou assim, não, isso é besteira. Todos nós podemos ser transformados pelo Espírito Santo. Todos nós. Então às vezes você é ignorante com as pessoas e mal educado. Eu já falei por aqui, eu venho falando de novo. Não adianta a pessoa ter aquela áurea de santo assim e ser grossa no falar, ser grosso no falar. Você não está respondendo o que é a ação do Espírito Santo. Então a bondade não é só no você fazer, no você falar. A bondade não está só você, não, pastor, tem um coração assim, eu ajudo muitas pessoas. Sabe aquelas pessoas que recebem todo mundo em casa? Não, pastor, em casa está aberto, pode todo mundo lá em casa, não tem nem dinheiro para comprar comida. Mas ela é boa, ela quer todo mundo na casa dela. O gás esse mês veio $1.500, misericórdia. Mas ela quer deixar, não, vão todo mundo lá para casa, não sabe dizer não. Todo ser humano, você precisa aprender a dizer não. Então sai dessa coisa assim, não, eu sou bom, o que Jesus vai olhar para mim? O que Jesus disse? Você tem que ser simples como a pomba,
mas prudente como a serpente. O que ele quis dizer? Seja bom, seja gentil, seja suave, seja apto em ajudar, mas vai com calma, fique esperto. Não é todo mundo que você leva para a tua casa. Não é todo mundo que você abre a tua casa e põe lá. E outra coisa, eu vou repetir, quem sabe você não estava aqui. Não abra a tua casa para as pessoas ficar falando mal de outras pessoas. Tem gente que tem um péssimo hábito de ficar falando mal das pessoas. Isso é um péssimo hábito que traz maldição para a tua casa. Aí você abre a tua casa e a pessoa vem lá e começa a falar dos outros, começa a falar e começa a falar, e você ali, para com isso em nome de Jesus. A bondade, aí tem pessoas que falam, não, eu sou bom, eu ajudo todo mundo, mas é fofoqueiro. Não, eu sou bom, eu ajudo todo mundo, mas compra e não paga. Ah, eu sou bom, eu ajudo todo mundo. Vai num serviço, é o pior serviço. É mandado embora porque ninguém quer. Fica enrolando os outros no serviço. Pegou a ferramenta do outro e não devolveu até hoje. Não, mas eu sou bom, pastor. Pastor, ó, eu quero trabalhar, eu estou aqui, ó. Quem quiser, eu estou aqui. Aí vai, uma semana é um cordeirinho. Na segunda, pronto. Ah, não. Sou besta não, pastor. Não sou bobo não. A bondade vai até onde? A bondade não é no fazer. A bondade não é só no fazer. A bondade está na gentileza da tua fala. Está na gentileza de como você vai lidar com as pessoas à tua volta. Então não adianta você fazer, tipo assim, você ajudar, estou ajudando. Aí você sai e está criticando a pessoa. Ah, fulano está ali, ó, se não fosse eu, coitado. Que era um coitado, né, pai? Que ele chegou aqui não era nada, era um miserável, né? Morou num quarto aí, tinha 55 pessoas num quarto lá, coitado. Ah, se não fosse eu. Mas eu fui bom para ele, porque eu ajudei, eu dei até uma compra lá para ele, ele veio uma compra. Isso é bondade, irmão? Não é. Bondade não está só no fazer. Saia daqui aprendendo uma coisa, ó. Você ajudar o outro, dar alguma coisa que alguém está precisando, isso faz parte do ser humano. Você é bom por natureza, porque se a gente vê alguém precisando, você ajuda. Mas a bondade não é só isso. A bondade está no teu trato com as pessoas. E está no teu trato, no falar e na gentileza do teu andar. Então entenda isso. O fruto do Espírito, não, eu sou bom. Não, eu nem vou ouvir essa mensagem porque eu sou bom. Só o fato de você dizer eu sou bom, já prova que você não é nada. E qual que é a base bíblica disso? Um dia Jesus foi visitado por um rapaz e disse assim, bom mestre. Jesus falou, bom mestre? Por que Jesus falou para ele assim, bom mestre? Porque aquele rapaz, a psicologia fala uma coisa interessante. Eu enxergo em você aquilo que é meu. Leve isso para você, tá? A psicologia, depois você dá uma estudada aí, tá bom? Ela diz assim, que eu enxergo em você aquilo que sou eu. Nossa, que pessoa arrogante. Que pessoa, na verdade não é a pessoa, é você. Você que está sendo o espelho. Então quando aquele rapaz disse assim, bom mestre, ele falou aquela palavra porque ele se achava bom. E por que ele se achava? Ele falou, bom mestre, eu tenho feito tudo, olha só. Todo mundo que é bom, ele põe, não, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Eu dou os dízimos, mas Jesus foi bem na lata dele. Então tá bom, pega aí teu dinheiro e reparte para os pobres. Ele fez isso? Não fez. Porque bondade não é só fazer. Bondade é não agir. Bondade é não falar. Bondade é no tato. Então bondade, tira da tua cabeça, porque às vezes você pode fazer alguma coisa, a pessoa não gostava. Ah, você não foi bom nisso. Olha isso aqui. Nem toda boa ação tem uma boa intenção. Deus, Ele não vê a tua ação, Ele está vendo a tua intenção. Então preste atenção nisso. Então às vezes eu ajudo uma pessoa porque eu quero alguma coisa lá na frente. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa aqui porque eu já estou pensando em outra lá. A minha, só que eu não estou vendo, mas a pessoa está vendo. A minha boa ação é essa. Só que Deus está vendo a intenção do meu coração. Então saia daqui sabendo. Deus conhece as nossas intenções do coração. E às vezes você pode ser até ríspido com teu filho, ríspido com alguma coisa, mas a tua intenção, Deus sabe que é uma intenção boa. Então, quando você for fazer um tipo de ação, olhe a tua intenção. Amém até aqui? Bora lá. Origem espiritual. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13. Porque Deus, vamos lá junto? 1, 2, 3.
Porque Deus é o que opera, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. E isso contrasta os prazeres da carne, porque a carne produz egoísmo, inveja e crueldade, mas o Espírito produz generosidade e ações que refletem o caráter de Cristo. É aqui o X, olha aqui pro tio aqui, todos aqui, por favor, olha para cá. Como é que eu sei que uma pessoa é cristã? Não é pela roupa que ela usa, não é pela postura que ela usa, mas é pelo caráter de Cristo na vida dela. Que caráter de Cristo é isso? Fruto do Espírito que a gente está vendo todo domingo. E uma delas é a bondade. Então, bondade, já sai daqui sabendo, não é só ação de ajudar, é ação no falar, é ação em todas as áreas da minha vida. Como que eu tenho essa aplicação prática na minha vida? Como que eu vou aplicar a bondade na praticidade? Na minha casa, como é que eu faço isso? Aos pais, pais que agem com bondade modelam o caráter dos filhos. Então, às vezes, pai, preste atenção, como que eu sou bom para o meu filho? Vê o que ele está vendo lá na internet, vê o site que ele está acessando, fala não para ele. Outra bondade que eu penso em fazer, eu posso estar prejudicando, super proteger os teus filhos. E nós estamos vivendo um tempo que parece que o mundo é muito grande, é muito ruim. Mas se eu super proteger os meus filhos, a hora que você não tiver mais o controle, como é que ele vai lidar com as situações da vida? Então peça a Deus sabedoria para que você não super proteja o seu filho, mas você tenha um cuidado de introduzi-lo nesse mundo que um dia ele vai entrar. Então você tem todo o direito de cuidar dentro da tua casa. Lá quem manda é você, lá o chefe é você. Mas peça sabedoria a Deus. Não, filho meu só vai ter celular daqui 20 anos. Só com 20 anos. Eu acho bonito isso. Eu acho lindo isso. Agora, quando teu filho tiver 16 anos, 17 anos, for para a escola, como é que ele vai lidar quando ele tiver o primeiro celular na mão? Ah, não, filho meu não assiste esse tipo de filme. É óbvio que tem tipo de filme que você não tem que deixar os seus filhos assistirem. Mas tem outro tipo de filme que às vezes está no teu inconsciente que é ruim, senta você junto com ele e assiste. Senta junto, é a grande oportunidade de você ir pautando para os seus filhos o que é certo, o que é errado, isso aqui está muito fora, é isso daqui, senta junto. Assim como o pai que eu estou falando aqui, tem uma filha, não sei se ela está por aí, não precisa se manifestar não, que ela tem vergonha, às vezes ela quer ver algum filme, eu falo, que filme é esse? Tem filme que ela fala para mim, eu já falo, opa, não é para a tua idade esse daí, isso ok, ela fala, não, tá bom papai, vou esperar a idade chegar, tá ótimo. Tem outro filme que está dentro da idade, mas as coisas parecem que não são muito boas, vamos assistir junto. Antes de vir para o Brasil, antes de vir para cá, estava a moda do Harry Potter. Quem já assistiu Harry Potter aqui? Levanta a mão. Aí, todos os irmãos, na casinha dos bruxos. Aí, se a gente é radical, fala assim, você não vai assistir, porque lá é uma escola de bruxo. Lá faz isso, faz isso, faz isso. Só que daí, da escola dela, está todo mundo assistindo. Está todo mundo vendo. O que você faz? Senta junto. Foi o que eu fiz. Foi 3 sequências, um filme longo, que não acaba nunca aquilo. Meu Deus. Sentei do lado. Vamos comer pipoca. E haja milho. Está vendo isso aqui, filha? Isso aqui, ó. Isso aqui é macumbaria. Aqui, vai assistindo e vai falando, irmão. É melhor ela aprender com você do que você não falar ser radical e eles vão aprender com os amiguinhos na escola. E outra coisa, os nossos meninos, filhos de hoje, irmão, se eles quiserem, dão um nó na tua cabeça. Tá? Então, tenha confiança com seus filhos, que eles falem tudo para você, mas estejam perto deles. Simplesmente não fala. Hoje a criança, houve um tempo que o pai falava assim, não. Aí o filho falava, tá bom, papai, tá bom, tá bom. Hoje você fala não, fala por quê? Não, porque Jesus falou, aonde está escrito? Não está escrito na Bíblia, mostra para mim, principalmente as meninas, né? Eu não sei por que as meninas são mais, eita Jesus, tem misericórdia, elas são assim, querem saber. Ontem minha esposa
estava conversando com a menininha daqui e falou assim para ela: ô neném, por que você não participa lá das crianças que vai ter a Páscoa? Por que você não vai? Falou: eu não quero. Mas por que vai estar todo mundo lá participando? Por que você não vai? Porque minha mãe falou que eu não sou todo mundo e eu não quero. Essa é a realidade. E você quer enganar quem? Achando os seus filhos. Então é melhor você estar perto, entendeu? E hoje as crianças têm muita curiosidade. Muita curiosidade. Permita que os teus filhos perguntem as coisas para você. E tem pai que é assim. O filho perguntar alguma coisa para ele: sangue de Jesus tem poder, menina. Toma o joelho aí, expulsar esse demônio. Em nome de Jesus, para com isso, menina. Mas nunca mais o menino vai te perguntar. Nunca mais. Perguntou alguma coisa que descontrolou você, dá aquela risada amarela. Meu pai vai te explicar. Fala. Fala do teu jeito, que é melhor você falar, ele confiar em você, do que vai chegar a hora, irmão, que ele vai ter acesso e pode aprender e ensinar em ele da maneira errada. Ok? Então como é que eu exerço a bondade em casa? Você cuidando dos seus filhos da melhor forma. Você cuidando dos seus filhos da melhor maneira. Você levando eles para perto de Deus. Na igreja, Gálatas 6:10. Como é que eu exerço a bondade na igreja? Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos. Vamos ler junto ali? 1, 2, 3. Enquanto. Olha que interessante isso. Vamos fazer bem para todo mundo, principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Aqueles que estão mais próximos da gente. Então quer dizer que eu não posso ajudar os outros? É lógico que a gente pode. A igreja exerce um papel social muito grande. A nossa igreja tem essa preocupação. Mas existem aqueles que são membros da igreja, que estão participando da igreja. E esses são mais diretamente alcançados por uma necessidade com a ajuda de alguma forma da igreja. O que é ruim, que tem pessoas às vezes que elas manipulam, querem manipular o sistema. Elas já saem do Brasil e as pessoas falam assim para elas: vai lá para a igreja que a igreja vai te ajudar. Vai lá para a igreja. É o segundo ano, eu já contei isso aqui. Eu recebo um telefone de alguém, um ano retrasado, ligou para mim: o senhor é o pastor? Eu falei: sou eu. Pastor, eu queria saber se tem emprego para mim. Mas irmão, você vai na igreja? Eu falei: não vou não, que o fulano passou um telefone para mim, eu quero saber se tem emprego. Educado eu estava naquele momento, eu disse: querido, eu não sei, mas vai lá na igreja que eu vou te colocar de frente com alguns irmãos que podem te ajudar e vai ser melhor. Ele veio na igreja? Não veio. Passaram-se um ano. No mesmo tempo, eu lembro que no ano a gente estava em Boston, e esse ano estava lá em Boston de novo, o telefone toca: ô pastor, aqui é o fulano de tal. E eu não vi que já estava escrito, porque eu marco, irmão. Dependendo da situação, eu já marco: o irmão do emprego, eu já sei o que é. O irmão já marca aqui. Aí na outra já não me engana mais. Aí, mas dessa daqui passou de novo: ô pastor, aqui é o fulano de tal. Queria saber se o senhor tem emprego. Aí eu quase falei para ele: ô irmão. Ai, não falei. Falei: vai lá na igreja. Vai lá na igreja. Ele veio na igreja? Veio. Ele apareceu. Falei: me procura. E eu acho que eu até falei para alguém por aqui dele. Falei, né? Me procurou e eu falei. Aí a primeira reação que já chegou falando assim: pastor, eu não vim aqui só por causa do emprego. Não sei se deu certo, os meninos ajudaram ele. Mas o que eu quero dizer isso, irmão? O que a Bíblia fala aqui? Você vai ajudar os domésticos da fé. Aqui, vários irmãos às vezes me ligam: pastor, eu estou precisando de alguém para fazer isso. E aqui os irmãos, principalmente os homens aqui, estão por dentro disso. Pastor, estou precisando de alguém para... O senhor conhece alguém aí? Então você sabe a necessidade que alguém falou: pastor, estou precisando... Aí você vai, porque está todo mundo... Agora, se a gente não conhece, primeiro, eu não conheço porque eu não sei se você está precisando. Então, esse texto está dizendo: vamos ajudar todo mundo, mas principalmente os domésticos da fé. Então, o que é os domésticos da fé? Aqueles que estão mais próximos, aquele que o teu olhar alcança. Né? Então, pastor, mas eu não posso? Então, pode, irmão. Lógico que pode. Lógico que pode. Mas sempre essa intenção e a má intenção das pessoas. E principalmente no lugar onde a gente está. Eu sempre falo: a nossa igreja, ela não é
ela não é assistencialista. O que é uma igreja assistencialista? É aquele pastor que convida você, fala, vai lá na minha igreja lá. Ah, pastor, eu não estou muito bem não. Não, eu te dou uma cesta básica. Ele quer comprar a pessoa para vir para a igreja por causa da cesta básica. Aqui a gente ajuda as pessoas, irmão, toda semana nós ajudamos. A gente não coloca aqui, não tem necessidade disso. Mas toda vez que pessoas nos procuram com necessidade, a gente tenta ajudar. A gente tenta ajudar. Quando eu cheguei aqui, tinha uma família com a gente, eu fui levá-los no local onde pega comida, né? E aí eu levei lá e tinha um senhor grandão, ele começou a falar inglês comigo, eu comecei a falar com ele, e depois a gente percebeu que ele era brasileiro, eu falei, então vamos parar de falar inglês. E ele olhou para mim assim, você está trabalhando aonde? Eu falei, eu trabalho na igreja. Você trabalha na igreja? Eu falei, eu trabalho na igreja tal. Eu falei, tá, eu também sou pastor. Eu falei, que interessante, que bom. Aí ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim trazer aquela família ali, que estão precisando. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu tinha recém chegado. Aí ele disse assim, muito bem, é assim que a igreja enche. É assim mesmo, ó, traz as pessoas. Aí eu depois fui para casa e falei, mas rapaz, você não me conhece, menino. Você acha que eu vou comprar crente para vir para a igreja por causa de cesta básica, irmão? Pelo amor de Deus. Não, você vem para a igreja primeiro para adorar o Senhor, para ouvir a palavra. E aqui é óbvio, irmão, que aqui você faz conexões. O que é conexões? Você conhece as pessoas. Você conhece a irmã que faz bolo, você conhece o irmão que corta cabelo, você conhece o irmão que arruma carro, você conhece o irmão que pega manga. Aqui você conhece tudo. Aqui você conhece todo mundo. Mas é o quê? Está nas conexões. Então você fazer o bem, é óbvio, está cheio de pessoas aqui, graças a Deus, fazendo o bem. No trabalho, como é que eu tenho um trabalho ético? Ser ético ajuda a ajudar os colegas. Mostrar compaixão. Vamos lá, rapidinho, já estou terminando aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3 e 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo ao Senhor e não aos homens. Presta atenção. Faça de todo o coração ao Senhor e não. Mas olha só a primeira parte lá. E tudo que você for fazer, faça de todo teu coração. Como é que eu expresso a bondade do fruto do Espírito no meu serviço? Faça o teu serviço direito, irmão. Tem muitas pessoas que perdem emprego, depois fica colocando o Satanás que roubou meu emprego. Não, é você que é um mau funcionário. Chega na hora errada, chega na hora atrasada, quer meter o bico onde não é para você. E o chefe só fica ali olhando para você. E ainda tem pessoas, é engraçado, é lógico que quando você está aqui, você vem para cá, você faz tudo, né? É interessante isso. Pastor, eu faço de tudo. É possível fazer tudo? Não é, irmão. Uma hora ou outra você vai chegar num lugar que você não vai saber fazer. Mas pelo menos tenha humildade. Eu estou precisando de emprego, eu sei encaixotar água. Eu não sei encaixotar água, meu emprego é para encaixotar? Tá bom, chega lá e fala assim, como é que eu faço? Me ensina uma vez que eu vou aprender. Aí a pessoa vai, coloca, pronto, aprendi. Na segunda garrafa você já vai estar bom. O problema não é esse. O problema é que tem gente, não, eu faço tudo, já sou expert, formado, pós-graduado em encher água. Nunca vi uma hora. E aí vai colocar água, derrama tudo, e o patrão está lá, você não sabe fazer? Aí você tem que dar uma ajeita. Não, mentiroso. É melhor chegar e falar assim, olha, eu não sei fazer, eu preciso trabalhar, eu vou aprender. Não é melhor? É melhor chegar lá para o irmão que tem pedra aqui, e falar assim, ô Paulo, dá um emprego lá de cortar pedra? E o Paulo vai perguntar para mim, você corta pedra? Desde pequenininho. Desde pequenininho eu corto pedra. Corto, mas você é bom? Sou. Aí ele me leva lá, na primeira corta o dedo. Mas você não sabia? É que a pedra... Aí, irmão, em vez da pessoa ser sincero, o Jun que a gente tenta justificar. Não, que no Brasil a pedra é diferente. No Brasil... Resumindo, você não sabe nada. Prometeu tudo e não entregou nada. É melhor você não prometer nada e entregar. Ok? Então voa baixinho. No seu serviço, seja um bom funcionário. Seja humilde para aprender. Seja humilde para aprender. Respeita o teu chefe. Respeita quem está lá te ensinando. Respeite as pessoas. Tem gente que não para emprego, não é porque o Satanás está atrás dele, não. É porque ele é um péssimo funcionário.
Não tem humildade. E uma grande dificuldade do ser humano é ter humildade para aprender. E outra coisa, para nós todos aqui, irmãos, todos. Sei que o meu serviço, o meu trabalho é diferente de vocês, mas eu estou toda terça e quinta lá. Magno, eu me sinto um analfabeto. Você lembra do Mobral? Você lembra do Mobral? Para aprender a ler e escrever? Lembra disso? Aqui é pior que o Mobral. Que quando você vai no Brasil fazer o Mobral, pelo menos você fala. Você só aprende a ler e a escrever. Aqui, você não fala, você não lê e você não escreve. Aí eu estou lá sentado, aquela de ficar a professora, e eu ok, Joe? Eu falei, yes, teacher. Oh, irmão, é uma dificuldade. E você na tua luta aí também, quantas vezes aí no teu serviço, mas tenha humildade para a gente aprender. Seja um bom funcionário. Se a mulher, outra coisa, a mulher levou para você limpar umas casas aí, engraçado que quando leva tudo cordeirinho, né? Você pode me ajudar? Você pode. Eu acho engraçada a primeira ação, aquela cara de santidade, cordeirinho. Estou precisando, você pode me ajudar? Pode, pode. Aí você fala, não, eu te ajudo. Oh, meu Deus. Glória a Deus pela tua vida. Oh, desculpa, viu? Desculpa. É que Deus tinha falado que alguém ia me ajudar. Desculpa. Primeiro dia. No terceiro dia já vai naquele carro com um monte de mulher. Um falando. Não, porque ela... No quarto dia ela já quer ser dona da casa. Irmão, devagar. Vá devagarzinho, por favor. Você vai chegar, ser grande aqui. Fale amém. Mas tenha humildade de começar. Tenha humildade de começar. E para terminar, na sociedade, tenho que ter. Na sociedade. Miqueias capítulo 6 e 8. Agora falei difícil. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Vê se você já acha aí. E ele te declarou o homem, o que é bom, o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus. Essa é a prática no meio da sociedade. Seja bondoso, exerça a bondade, andando com justiça, seja justo. Às vezes você não tem que ser bom, às vezes você precisa ser justo. Porque às vezes você quer ser bom, as pessoas não entendem que é seja justo. Seja justo. E como é que eu faço para desenvolver? Primeiro, intimidade com Deus. João capítulo 15, versículo 5. Preciso ter intimidade com Deus. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, como é que eu vou desenvolver o fruto do Espírito? Você ligado em Jesus. Se você diz que é de Jesus e não, o Espírito não está produzindo os frutos em você, você só está de engajamento ali, você não está firmado em Cristo Jesus. Então como é que eu faço? Intimidade com Deus, busque Deus, ore a Deus, comunhão com Deus, tenha comunhão com Ele. 2 Coríntios capítulo 3 e 18, põe aí. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós somos espelho do Senhor, as pessoas estão vendo a gente. Termino por aqui, talvez, quem sabe, domingo foi a parte 2. Ok? Bondade não é simplesmente o que eu dou, o que eu faço. Bondade se expressa da melhor forma no falar, no agir, na tua gentileza e na suavidade da tua vida. Pastor, eu acho que eu sou bom. A partir do momento que você se acha bom, logo você precisa entender o que é a bondade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Stand up, please, vamos embora para casa. Fique de pé todos vocês.